Senhor presidente, vereador Sauer, meus cumprimentos, cumprimentando Vossa Excelência, peço licença para cumprimentar os nobres pares desta casa e cumprimentar especialmente esse plenário cheio na noite de hoje, que nos prestigia, nos traz muita alegria em tê-los aqui. Aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, igualmente, o meu muito boa noite. Vereador Dionir, eu quero fazer dois apontamentos aqui bem breves. Eu até ia declinar da tribuna, porque o assunto já foi debatido. Os dois assuntos que eu teria para conversar na noite de hoje já foram debatidos à exaustão, mas eu preciso fazer duas concordâncias aqui, uma com o vereador Dionir, em relação à questão da vinda desse projeto do plano, assim como do projeto que há pouco chegou na casa e acredito que deve ser votado hoje em relação ao piso nacional dos professores, sendo feito tudo à forma de toque de caixa. A gente entende que, quando a gente fala do plano dos professores, isso foi discutido em assembleia, foi conversado com a classe, mas existem divergências, e a gente nota aqui até pelos comentários e pelas conversas que a gente teve aqui na hora do intervalo, nos momentos oportunos, de que não há uma unanimidade quando a gente fala da questão do plano. E se não há essa unanimidade, talvez porque todos não conseguem chegar sempre num denominador comum, mas pelo menos faltou nós termos oportunidade de conversar com a categoria, de nós fazermos uma audiência pública, ou o executivo fazer essa audiência pública, e ouvir os professores, ouvir os vereadores, ouvir o sindicato, ouvir as pessoas interessadas. Então eu não quero, como eu disse, me tornar redundante aqui, mas eu quero deixar esse destaque da preocupação de, mais uma vez, nós temos projetos vindo à Câmara de Vereadores de uma forma sorrateira, de uma forma colocada de uma semana para outra. O projeto do piso, que os professores, alguns nem estavam sabendo que chegou, mas chegou há pouco também para a Câmara, sem ninguém nem saber como ele será aplicado. Aparentemente será a mesma lorota do piso da enfermagem, onde apenas alguns, salvo engano, 16 professores serão beneficiados, mas aqueles que já estão acima do piso não vai mudar nada. Então, demanda e carece que nós tenhamos discussões mais saudáveis, mais intensas, mais profundas com a comunidade, com as categorias, aqui nessa Casa de Leis. Então, eu apenas faço esse destaque para que hoje, de fato, a gente vai votar o plano, e ele precisa ser votado e precisa ser aprovado, porque se não for, a gente não vai mais ter prazo para isso, mas que nas próximas oportunidades isso aconteça, e isso eu chamo a atenção aos próximos gestores, de uma forma democrática, de uma forma participativa da comunidade e das pessoas interessadas. Então, nisso, vereador Dionir, eu quero me somar a Vossa Excelência e concordar que, de fato, essa preocupação, sabendo que, como o senhor bem disse, tem vereadores que sequer leram esse projeto, tem vereadores que sequer sabem o que vão estar votando hoje, nessa noite, porque não foi discutido, porque não foi debatido, porque não foi trazido ao debate de todos os senhores vereadores. Então, apenas externar essa preocupação. Sem me tornar redundante também, quero aproveitar essa oportunidade para fazer aqui um complemento à fala do vereador Eloir, do vereador Padeiro. O vereador Padeiro está completo de razão quando fala da questão do fura-fila na saúde. Nós estamos falando de um fato que aconteceu em Marechal Cândido Rondon, na última semana, ou antes talvez, mas divulgado na última semana, onde uma situação ocorreu. Uma situação de uma pessoa chegar na unidade de pronto atendimento 24 horas, na UPA, supostamente falar que foi indicada da secretária de saúde e ser passada na frente sem o processo de triagem. Isso aconteceu, isso foi confirmado pelos profissionais de saúde e a gente sabe que ocorreu. O que nós precisamos entender é se esse fato é, em primeiro lugar, corriqueiro. Em segundo lugar, se esse fato, de fato, tem tráfico de influência, ou se esse fato foi um erro cometido pelo servidor da UPA, que acreditou, talvez, uma informação que não necessariamente seja verdadeira, mas que errou ao passar o paciente na frente, sob um argumento que nunca deve ser admitido numa unidade de saúde. Se eu chegar numa unidade de saúde e der um carteiraço dizendo que alguém mandou eu passar na frente, eu estou errado, independentemente se a pessoa mandou ou não. A pessoa que vai me passar na frente está errada, independentemente se teve ordem superior ou não. Então, o que a gente precisa fazer, sem polemizar, sem demagogia, é investigar essa situação. E é exatamente isso que nós estamos fazendo na noite de hoje, através de um requerimento encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público verifique o que está ocorrendo. E, de fato, o que mais nos torna preocupantes é que, após a divulgação desse vídeo, outros profissionais de saúde, o vereador Gordinho aqui defende a categoria, e eu também faço essa defesa, porque os profissionais de saúde são, assim como os professores, assim como os profissionais da educação, a carruagem que movimenta o nosso município. No momento de pandemia foram chamados de heróis, e agora, outrora, são chamados de outras palavras, algumas vezes até de mentirosos, mas alguns deles já nos trouxeram relatos, e aqui eu vejo secretários presentes, e alguns dos senhores devem saber, que recentemente na UPA, a filha de um secretário de uma secretária com sinusite foi passado na frente dos demais pacientes para conseguir atendimento prioritário na UPA, sem triagem. Esse fato vai ser levado e já está sendo levado ao Ministério Público. Alguns dos senhores devem saber que existem profissionais da UPA com
não concursados, mas comissionados, cuja mãe recentemente precisou de uma tomografia, foi até a UPA, não precisou passar pela triagem e foi atendido direto. Isso é tráfico de influência, isso é crime, isso precisa ser investigado. A gente não pode, vereador Gordinho, com devido respeito ao seu posicionamento, passar a mão na cabeça das pessoas que cometem desacordos com a lei. E volto a dizer, a gente não aponta aqui sujeitos passivos ou ativos que estão errando ou deixando de errar. A gente defende aqui que aqueles que erraram devem ser investigados, para que caso alguma ingerência seja notada, aí sim essas pessoas sejam penalizadas. Então, o vereador Juca foi muito bem feliz quando disse de que não adianta a gente fazer demagogia com esse assunto, não adianta a gente querer criar caso que não existe, querer colocar a população contra um vereador ou contra outro, dizer que quem tem plano de saúde está errado, quem tem plano de saúde está certo, enfim. Até, vereador Gordinho, eu sugiro a Vossa Excelência que contrate um plano de saúde. Vossa Excelência tem um salário aqui de R$7 mil por mês, maior que de todos os professores que estão aqui, e tem condições de não tirar a vaga de pessoas carentes que estão na UPA precisando de atendimento prioritário. Então, essa discussão não é aquilo que a gente quer trazer para cá, não é o saudável para a gente estar fazendo aqui, não é a demagogia que vai levar a gente a qualquer lugar, mas é a necessidade de nós combatermos de maneira ferrenha, de maneira concreta, de maneira séria e sensível, aquilo que pode estar sendo aplicado de forma errada no poder público. Eu disse lá atrás, inclusive circularam vídeos meus falando de 2017, de que eu sabia da existência de fura-fila, e sabia, realmente existia, pelo que os comentários indicavam. Tanto que eu fiz o projeto do fura-fila em 2017, salvo me engano, o meu primeiro projeto de lei aprovado aqui nessa casa, para acabar com isso. E naquela oportunidade não se tinham provas, hoje se tem provas. E, vereador Eloir, contra fatos, não há argumentos. Então, eu quero apenas me somar, vereador Johnir, vereador Padeiro, a vossas excelências nessas duas questões, para que a gente tenha sensibilidade. De um lado, quando a gente fala dos professores, nós os tratemos com a dignidade que eles merecem, nós ouvimos a classe, nós debatemos com a classe, para que nós possamos aprovar coisas que realmente tragam benefícios. Não adianta fazer um plano de governo lá em 2016, colocando como prioridade a valorização dos professores, e aí, depois de muito tempo, depois de meses que a gente bate, pede a aplicação do piso salarial nacional, vem um projeto às 5h40 da tarde para ser votado hoje, que o que vai fazer não é aquilo que os professores querem. Não é aquilo, Fernando, que o sindicato deseja em favor da categoria. Então, cuidado e sensibilidade a gente precisa ter. E quando a gente fala da saúde, vereador Padeiro, mais uma vez, todo fato possivelmente equivocado precisa ser investigado. Não vamos apontar nenhum erro, nenhum nome, ninguém, até que as investigações avancem. Mas se de fato, como parece que houve situações dessas na nossa saúde pública, assim como em qualquer outra esfera, qualquer outra área do nosso município, investigações precisam ser feitas e nós, como fiscalizadores, temos que tomar as providências que não são permitidas e não são devidas por lei, pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da nossa casa. Sem mais, senhor presidente, agradeço a atenção de Vossa Excelência, agradeço aos senhores vereadores, desejo a todos, desde já, uma semana abençoada por Deus.